Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos Alex e Flávio. Eles que são pregadores, são residentes aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, chegaram de um outro lugar e agora estão fazendo parte do circuito de pregadores aqui. E dentre uma conversa e outra que nós tivemos lá no grupo de pregadores, surgiu uma pergunta devido a um congresso que ele iria pregar sobre o que era a doutrina dos apóstolos. E um pastor batista lá de São Paulo, ele disse em um dos seus sermões que o erro da igreja foi pegar tudo que tinha e doar. Ou seja, os membros que se aproximavam da fé, as pessoas que se convertiam a Cristo através da pregação dos apóstolos, eles tinham um ato em comum. Eles eram muito da comunhão. E não era só de estar no templo, não era só de falar, era também de viver. O que pegava para um, pegava para o outro. E aí a confusão se deu que eles me perguntaram: é verdade que a igreja de Atos 2, a igreja primitiva, como a chamamos, errou quando os membros que se aproximavam dela davam tudo que tinham no altar? Vamos ao texto bíblico? Vamos ao texto bíblico. E o Alex ficou nervoso, irmão. Ficou nervoso lá com o pregador lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, escrito está: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Ou seja, eles começaram a promover um modelo de comunidade de fé, onde todo mundo é igual, onde a necessidade do meu próximo é a minha necessidade, onde a vergonha do meu irmão é a minha vergonha, onde a dor do meu irmão é a minha dor, onde tudo que o meu irmão sentir eu também sinto. Esse é um modelo padrão que deve ser seguido, porém está em desuso, ou caiu em desuso. Todos os dias criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, tudo que eles faziam no templo também se refletia nas casas. Ou seja, eles não faziam só do lugar do templo um lugar de adoração a Deus. A sua casa era um local também de adoração a Deus. Ok? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 4 de Atos. O tal pregador pegou esses versos aqui para dizer que a igreja foi burra. Pasme-se os senhores. Ele disse com essas palavras que a igreja foi burra, que a igreja errou, porque ela não tinha que ter dado nada. Quando você se converte, você não tem que dividir nada com ninguém. Será que isso é verdade? Vamos lá. Verso de número 32, capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, narrativa de Lucas, a solidariedade dos cristãos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles não tinham um coração voltado para posses. Sabe aquela coisa de que é meu, eu não dou para ninguém, eu não divido com ninguém, isso aqui é meu e ponto final? Não. Isso não era uma máxima naquela igreja. Tudo que eles tinham era de comum, era também para servir o outro.
Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Verso 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, qual era o crivo daquela igreja? Que quando eles chegavam, tudo que eles possuíam, e vendo a necessidade do outro, aquilo era vendido. Barnabé, ele pega uma posse que ele tem, ele vende. Ele não é otário por isso, como dizem os teólogos liberais dos nossos dias. Ele não é bobão. Ele não é um Zé Ruela, como diz o carioca, para alguém que dá um mole para ser ludibriado pelo outro. Não. Pelo contrário, ele tem um sentimento de que dentro da comunidade que eu estou, não existem diferenças. As diferenças são tratadas a partir do cuidado. Quando eu me coloco no lugar do outro. Irmão, você já parou para pensar que tem gente que adora postar uma foto disso, que está naquele lugar, que está em tal lugar, está comendo tal comida, e tem pessoas da sua família padecendo necessidade? Que não tem dinheiro para comprar o seu remédio? Não adianta você rodar o mundo inteiro dizendo que Deus te prosperou se você não é capaz de dividir a sua prosperidade com alguém. A igreja de Atos 2 é uma igreja modelo, pelo qual está esquecido nos nossos dias. Por quê? Porque falar de partilha, falar de pegar e cuidar do necessitado, pegar suas posses e dividir os seus bens, Jesus falou para o jovem rico: pega tudo que você tem, dá para os pobres, segue-me. O que o jovem rico fez? Ele voltou para caminhar com Jesus? Não. E os apóstolos sabiam dessa máxima, que um coração voltado para as posses, para o dinheiro, para os status, seria uma praga no meio da igreja. Aí é mais fácil eu dizer, como um teólogo liberal, que a igreja do passado errou para tentar sustentar as minhas inverdades, que parecem verdade, mas que no fundo são desvio de caráter. Os apóstolos dos tempos passados morreram sem posses. Os apóstolos dos nossos dias estão bilionários, alguns andando de jatinho particular, aí fazem viagem em Israel, depenam os seus membros, tira tudo do cara. Lê o livro lá da jornalista Marília de Camargo César, Feridos em Nome de Deus, da editora Mundo Cristão, para você ver. Gente que vai ludibriando essa galera e vai matando, separando famílias, destruindo pessoas em nome de uma vaidade que, na verdade, quando a gente olha para o crivo bíblico, os apóstolos não eram homens ricões. Pelo contrário, abandonaram a sua profissão e foram viver para o ministério e não do ministério. É, na verdade, que quem é do altar, coma do altar. Mas tem gente que está montando mansão, que está comprando jatinho. Ah, não, mas o homem de Deus tem que... Ok, irmão, você pode viver dignamente, mas sem humilhar o seu próximo. Porque do que adianta você ter um salário da sua igreja de 30 salários mínimos e não doar um botijão de gás para um membro que está passando necessidade? Não se condoer quando um dos seus membros precisa, e pelo menos no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e você não disponibiliza um carro que tem da igreja, que você bota gasolina com o dinheiro da igreja para poder socorrer um membro.
É de se pensar. Será que essa igreja errou, pregadores? Claro que não. E aqui fica a minha resposta aos irmãos que são pregadores, Alex e o Flávio, aqui no Rio de Janeiro, que em um determinado evento que eles estavam indo, um determinado pregador que falou antes deles, nesse simpósio, falou que a igreja errou. Mas baseado lá no pregador lá de São Paulo, lá da igreja lá de Água, né, Branca. Então você já sabe quem é o pregador que eu estou falando. O filósofo. Fala bonitinho. É ele mesmo, aquele que falou que Jesus queria esguichar lá na mulher samaritana. O pervertido. É ele mesmo, ele mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. Aí você vai ver a galerinha que está saindo por aí fazendo mal, porque ouviu um pregador, não avaliou e está replicando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos mais bíblicos e que a igreja de Atos nos inspire a viver um evangelho fora das paredes, um evangelho que não é só no templo, tá bom? Mas também nas nossas casas, na rua, e que tudo que temos, tudo que somos, só somos alguma coisa porque Deus assim o fez. E o que temos, nós podemos partilhar com o nosso irmão. Porque a verdadeira prosperidade não é aquela que eu retenho, mas é aquela que eu compartilho com aquele que está do meu lado. Deus abençoe a sua vida. Você pode fazer como os nossos irmãos, enviar a sua pergunta e daqui nós seguimos falando de Bíblia.